Shalom, shalom, boa noite para todos. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite para você, Naira. Boa noite, pastor Pepeu. Boa noite, Aquino. Boa noite, minha youtuber preferida. Boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira, Aquino, pastor Jonas. Boa noite, querido. Excelente noite, Pio. Então, e boa noite para todo mundo. Hora de convidar para você compartilhar este podcast com muitas pessoas. Nós temos pessoas muito fiéis, né, no podcast. Verdade. São pessoas Verdade. que gostam mesmo, mandam um abraço por onde eu vou. Manda abraço para o pastor Osano, para o Vinícius, Nossa irmã Aquino. japonesa, né? Lá no Japão, tão querida. Muitos seguidores que são assim ligados, antenados com o podcast. E hoje com este assunto, né, pega fogo. Mas antes da gente entrar no assunto que a gente ama, eu quero convidar você a se inscrever, você que ainda não se inscreveu no canal. E, olha, deixa de preguiça, deixa o seu like, porque ajuda este vídeo a chegar a muito mais pessoas. Então, não espera até o final que você esquece. Podcast a gente fala muito, né? Então, você vai esquecer. Você já conhece a gente. Então, deixa o seu like, isso ajuda demais. E quero te convidar para conhecer a área de membros e também, porque tem mais de 10 cursos, tem curso novo lá. E você que já conhece, vai lá, tem curso novo. E também para você participar dos grupos de WhatsApp, porque você recebe os vídeos já direto lá no grupo, fica mais fácil para você compartilhar com outras pessoas. O link está aqui na descrição do vídeo e também está lá no meu Instagram, no meu perfil, nos destaques. É só você clicar em um dos 5 livros. Um dos 5 livros, pensando na palavra, um dos 5 grupos de WhatsApp. Então, o nosso tema é a brevidade da volta de Jesus e o Armagedon. 2 assuntos bombásticos, né? Primeiro, quem aí crê que Jesus está voltando, levanta a mão aí no comentário. Aqui a gente já levantou, e você levanta aí uma mãozinha aí no comentário. Não tem como não acreditar. Eu não consigo entender como alguém pode não acreditar com tanto cumprimento profético ao mesmo tempo. Aliás, atualidade. Estão me perguntando demais. Assim, eu recebo, no mínimo, 3 vídeos no meu Instagram, no privado. Pastora, você já viu? Olha só, a Arábia Saudita e esse acordo de paz. É isso aí que já está acontecendo? Já é o cumprimento profético? É e não é, né? Vou responder, já aproveito já esse podcast para responder uma pergunta de tantas pessoas. Sim, com certeza. Então, porque haverá paz, mas no mundo árabe todo, não é só a Arábia Saudita, por exemplo. Está sendo construída, né? O cenário está armando. Sabe por que eu digo que não é ainda? É o cenário ficando pronto, mas ainda não, porque quem precisa aparecer para que tem que depender dele esse acordo. Não, é ele, só ele conseguiu com todos. Então, é o anticristo. E por isso que eu digo, ainda não é este acordo que a Bíblia diz. É o cenário armando. Mas fica atento, porque em breve isso pode acontecer, sim. Se está tantas peças se mexendo ao mesmo tempo. Então, a gente está vendo que na geopolítica tudo está se cumprindo. O cenário é um mundo polarizado, e globalizado. Interessante, né? Aí a gente tem um mundo conectado, tudo em tempo real. Quando a gente vê lá que as 2 testemunhas durante a grande tribulação, está escrito que quando elas forem mortas, como exemplo, numa praça, que o mundo todo vai ver, ficava um pouquinho difícil de entender. Como que o mundo todo vai ver? Agora, gente... É a própria volta do Senhor, né? Faz parte. Como assim? Agora acontece uma coisa lá na China, em tempo real.
Então, não tem como. Hoje, a gente vê que... como que pode, né, Deus ter anunciado lá para João de que haveria um tempo em que todos veriam tudo ao mesmo tempo? Como que pode isso? Verdade. Não é? Muito Há incrível. tanto tempo atrás, Jesus fala... Como que ficou a cabeça de João para entender o que Jesus estava explicando? Eu acho que deve ter queimado muito, viu? Até mesmo para poder se expressar, né? Porque lembra geralmente quando alguém que é arrebatado até o terceiro céu volta e diz que não encontra palavras para Inefáveis expressar, palavras, né? não tem. Imagina João tendo que escrever, fazer com que a gente entenda que o que estava sendo visto lá 2000 anos atrás aconteceria no nosso tempo. Como que esse homem poderia expressar? Fala para mim. É igual Daniel. Também, Daniel, ele teve também. toda aquela revelação, Daniel 10. mas não o entendimento. É. Tanto que falou, Daniel, se preocupa não, só escreve, sela, porque não é para você entender. Coisa linda isso, né? Eu fico maravilhado toda vez que eu leio algo assim, né? Dentro Deus mandando o profeta escrever e selar. Selar que não é para o seu tempo. Você não precisa entender nada. Consegue Agora, entender. aliás, você não tem nem competência para entender. Não dá. A nossa mente é muito limitada. E com um assunto desse, falando da brevidade da volta de Jesus, então, tudo acontecendo na geopolítica, tudo acontecendo, o mundo, né, como eu acabei de falar, Mas globalizado, polarizado. Você sabia, desculpa a interferência, né? Você sabia que eu não imaginava que seria como está sendo. Toda a mídia comprada, manipulada, de maneiras que coisas e mais coisas estão acontecendo em Davos, né? Ali nas conferências do Fórum Econômico Mundial, e as notícias não chegam para nós. Não chegam. Os meios de comunicações hoje estão travados nas mãos deles. Que é a globalização. Né? Na mão do anticristo, na verdade, né? Porque, como diz a palavra, o espírito dele já sonda por aqui. Mas ele já está no nosso meio. O fato é esse, né? Ele já está no nosso meio. E é interessante porque há uma polarização nesse momento, criando-se dois mundos, né? Que é o mundo ocidental e o mundo oriental, sendo que o Brasil entra nesse contexto, numa posição que ninguém esperava, que é se aliando à China e à Rússia, né? Isso é uma coisa bastante interessante, que eu creio que isso não vem para prejudicar essa unidade, né, que o anticristo vai montar, mas vai fortalecê-lo, porque ele vai convencer a ambos a estarem unidos com a Europa, com os Estados Unidos, né, e etc, etc. Mas, assim, creio que acontecerá, e quem tem o controle do tempo é o Senhor mesmo, né? Ele pode estender, ele pode encurtar, mas eu creio que está dentro do cronograma fidelíssimo. Está certa a palavra? Sim, né? está. Biblicamente falando. Pensa bem, né? Aí, continuando nos sinais que você está falando dentro dos sinais, nunca foi tão difícil ser cristão. Verdade. Se você for um cristão morno, tá bom. Se você for um cristão alienado em relação ao tempo do fim, também não vai fazer muita diferença. Agora, se você for conectado com a palavra de Deus e você começar a anunciar a palavra tal qual nós devemos anunciar, aí você vai ter perseguição. Você vai ter perseguição de tudo quanto é lado. Você vai ter uma perseguição dentro da própria igreja. Como assim? Dentro do corpo de Cristo. Qual é a perseguição nos últimos dias dentro do corpo de Cristo? Uma rejeição a quem fala sobre os últimos dias. Se você estiver falando de algo que seja bem sensacionalismo, você não vai ser rejeitado, porque sempre tem as pessoas que gostam. Mas se você falar assim, firmado na palavra, olha, isso aqui está se cumprindo, isso aqui está se cumprindo, aí vou ler para vocês aqui, vamos ver, quer ver? Vai ter nos comentários muita rejeição a isso. Ó, espero que não, mas porque não é a rejeição a minha, é a palavra. Mateus capítulo 24, versículo 40. Olha o que está escrito. A palavra é muito clara. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando
num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Tá, se eu falasse esse texto aqui há 30 anos atrás, não haveria nenhum tipo de rejeição. Todo mundo diria, o rei está voltando, Exatamente. o rei está voltando. Aí, a gente, né, há 30 anos atrás, era geral. A gente não ouvia ninguém falando, não, arrebatamento, isso é loucura, isso é invenção, é doutrina, é falsa que entrou dentro da igreja. A gente não ouvia essas coisas, não. Aí tinha aquela música Trazia temor, tão né? bonita, Trazia né? Tinha um temor, né? temor, um Trazia um tremor. Aquela música tão bonita que era As Trombetas Estão Soando. Aí começava a descrever. Como que é essa música? O rei está Sim, voltando. mas começava a descrever tá. Muito em o breve que vai estava sair uma notícia? acontecendo. Muito em breve vai sair uma notícia? Em breve vai sair notícias e etc e tal. Gente, essa música fez parte da minha O história. povo desapareceu. Me emocionava toda vez que eu ouvia essa música. Eu acredito que a gente passou por um avivamento, né? Sim. Aqui no Brasil, pelo Os menos. anos 70. Foi um grande avivamento, com muitas conversões, muitos jovens se Em massa. convertendo. Né? E toda vez que há um grande avivamento, parece que a primeira coisa que o seu espírito anseia é pela volta do Senhor. Né? Faltava tanta coisa para se cumprir, mas eu acreditava muito que Jesus estava para voltar ali. Né? Ficava de olho ali no Oriente Médio, principalmente em Israel, né? Tentando juntar as coisas, forçando um pouquinho a barra para lá, para cá. Mas faltava tanta coisa para se cumprir, né? Faltava muito. E uma dessas coisas era exatamente os meios para que o anticristo governasse a Terra, mantendo um total controle sobre a humanidade. Não tinha como. E hoje você tem total, né? Hoje você tem uma vigilância através dos satélites que ninguém fica escondido ninguém se esconde no planeta. Nem no meio do maior deserto ou no meio do Amazonas, entendeu? Quando que a gente conseguiria pensar, imaginar em reconhecimento facial, tantas coisas que hoje faz parte do nosso dia a dia. Foi anunciado na palavra de que ninguém poderia se esconder, que todo mundo seria vigiado. Foi anunciado. E agora é uma realidade que qualquer criança fala, isso aí é isso mesmo, né? Por exemplo... Isso, verdade. Não, e olha só, dentro da nossa casa, né? Nosso netinho, ele gosta do quarto dele muito em ordem e tem mó ciúmes, né? Ele me escreve do colégio dizendo que tinha alguém no quarto dele, mexendo no quarto dele. Ele estava vendo pela câmera, no celular dele. Falei, vai estudar. Então, quer dizer, Está vigiando. Estava vigiando o quarto dele. Não, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Não a gente não estranha, só que a gente é aquela coisa, sorria, você está sendo filmado. Acho que esse programa, né, acho que foi uma grande preparação, né, principalmente no Brasil, desse Big Brother, né, onde tinha câmera em tudo quanto era lugar. Já foi uma grande preparação. Mas o que eu queria dizer, qual é a minha linha de raciocínio? Se eu lesse esses 2 versículos há 30 anos atrás, não haveria rejeição. Hoje há rejeição. Loucura, arrebatamento não existe. E, como eu disse, já falei, não vou repetir. Então, a perseguição começa pela própria igreja. Por que você não deixa? Você que não crê, Peraí, que você... esse assunto é tão sério que eu vou fazer uma intervenção. Eu queria falar algo. Gente, por que isso está acontecendo? Então, é isso Por que eu ia terminar de falar. Dentro do próprio evangelho, pessoas estão diversificando, deixando de crer no que está escrito e criando situações em cima de textos que... A rejeição. Então, né? A resposta está dentro da própria palavra, né? Então, sereis versículo 9 de Mateus 24, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Eu cheguei no ponto, odiar uns aos outros dentro da própria igreja. Porque não há respeito pela... Por que, por exemplo, sempre que eu falo nesse assunto, não há um respeito daqueles que não creem? Não, eu vou respeitar. Ela é tão teóloga quanto eu. Eles são... Né? Nós não estamos falando aqui com leigos, nós estamos falando aqui de teólogos. Agora, respeite
a minha posição. Eu creio que Jesus vai voltar. Nós cremos aqui, a mesa crê que Jesus vai voltar. Nós cremos que seremos arrebatados. Então, respeite. Entra num podcast ou entra num vídeo respeitando o teu irmão, senão você está fazendo parte daqui de Mateus 24. Odiar uns aos outros, entregar o irmão. Isso é entregar o irmão. Quando você expõe o teu irmão, eu respeito a sua posição, então respeite a nossa. É isso que faz parte, essa é a brevidade da volta de Cristo, a falta de respeito, a falta de amor, a falta de temor pela própria palavra. Quando você diz que Apocalipse é alegoria, é falta de temor, porque é Jesus falando. Jesus não gastou conversa com João, ele estava orientando João para João escrever e deixar um Waze da vida para a gente, né? Que é uma direção do que aconteceria nos últimos dias. Aí você vai e fala que tudo já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Isso, sabe, é uma agressão até à inteligência. Mas eu respeito você, tá? Desculpa o comentário, eu me arrependo, deixa eu respeitar a posição do meu irmão, assim como nós queremos ser respeitados. E então eu mostrei aqui que a perseguição começa dentro da própria igreja. A perseguição hoje, a gente tem que... Hoje nós entregamos uma palavra no nosso grupo de pastores, eu falando, gente, cuidado, seja sábio. A palavra diz que você precisa ser sábio. Melhor uma pessoa sábia falando pouco do que uma voz profética calada. Vamos entender o que podemos falar num culto transmitido e o que não podemos falar para não ter a nossa voz silenciada. E o interessante é que hoje Jesus vai voltar. Jesus está voltando, porque há uma inversão de valores. Aquilo que agride a moral, aquilo que é ofensivo, não é condenado. Mas aquilo que é santo, aquilo que vai ajudar muitas pessoas, você é perseguido dentro das próprias redes sociais. Eu perdi meu perfil no Instagram. São essas coisas que acontecem. Agora estou com um novo, pode ir lá, me seguir, Naira Pedrini Oficial. Eu falei, vou começar do zero, vou começar tudo de novo, não me canso de lutar. E é isso que nós precisamos saber. A brevidade não é só você entender sobre política mundial, né? A geopolítica, como eu disse. Não é só isso que está se cumprindo, esses detalhes. Eu chamaria a atenção de todos, né, que virão a ouvir esse podcast, a respeito do anúncio que o senhor fez sobre a questão dos falsos mestres, né, no tempo do fim. Então, como é que você pode solucionar esse impasse? Procura ouvir mais que um mestre, né? Procura saber o caminho que aquele mestre está trilhando. Examine as escrituras, está lá. Vá até as escrituras, apenas não receba aquilo que nós mesmos estamos falando aqui. Vá na palavra, comece a buscar, né? Oriente-se na palavra para você poder concordar ou discordar. Não concorde ou discorde simplesmente porque você ouviu alguém falar, né? É muito importante, a palavra hoje ainda está diante de nós. Está entre nós. Aí. A palavra está entre nós, mas vai chegar um momento, e eu digo para você que não está distante, né, em que a palavra vai ser retirada de circulação. Pode acreditar nisso que a gente está falando para você, tá? Então, aproveite agora, vá na palavra. Ou a palavra adulterada. Sim, uma nova Bíblia está sendo escrita aí pela inteligência artificial, a gente sabe disso. Né? Essa pastora, a senhora falou a questão da rejeição e citou esses versículos, né? Que em outro tempo teria uma aceitação total. Nos dias de hoje não tem. O que eu percebo? Você reparou, desculpa só te interromper nisso, você reparou que aquele filme, fala aí, aqui não procura. Deixados para trás 3, né? O de agora, o que saiu agora. Não, o som não é o som da liberdade. Não, agora, foi deixar... Um que lançou agora.
foi deixado para trás ou arrebatado? Foi deixado para trás. Deixado para trás o novo, né? Foi, o novo. Vocês viram que foi um silêncio total? Absurdo. Um silêncio, assim, se fosse Silenciou, no nosso né? tempo, Pô, todo gente, mundo ia era sair. todo mundo assistindo, todo mundo indo para... Assim, nas Apatia, igrejas, uma apatia nas igrejas, ninguém foi lá. Por quê? Porque não está na moda. Se eu vou assistir é porque eu estou dizendo que eu acredito no arrebatamento. Então, eu não vou para não passar vergonha. É assim que as pessoas pensaram e não foram. Então, voltando à questão dessa rejeição, o que eu percebo, que eu entendo hoje? Essa rejeição é como se fosse um nível de contra-ataque, porque as trevas entenderam e já perceberam que esse é o tempo, esse é o grande tempo. Anticristo. Tudo que é contra né? Cristo. Há muito tempo atrás, se trazia uma palavra, um versículo desse, ele era muito bem aceito. Hoje há toda uma rejeição, por quê? Toda uma rejeição. Porque as trevas já entenderam que é chegado o tempo e as pessoas precisam ficar ensurdecidas, elas precisam ficar cegas, elas precisam ficar apáticas, dormentes. Zombar, como zombaram adormecidas e zombar, né? A senhora começou a ler Mateus 24, né? E foi para o versículo 9, 10, né? Onde vai falar da perseguição, e tudo isso está acontecendo nesses últimos dias. Acho que a igreja nunca foi perseguida como ultimamente. Pela própria igreja. Pela própria igreja. Não estou falando nem de outras coisas, pela própria igreja. Eu me sinto perseguida. Então, e a gente conta nos dedos aqueles que mantêm a linha, né? A gente tem a linha que eu digo, essa linha escatológica, porque não é moderno, não está na moda, não é o evangelho moderno. São pessoas que, não, se eles se informassem mais. Eu nem vou falar mais sobre esse assunto, porque já explanamos bem. O que eu quero te dizer é que os desastres estão cada vez mais violentos, toda a desordem, em sequência, né? Da brevidade de Cristo. Não tem como você olhar para o mundo e não entender que nós estamos indo para um clima extremo. É frio demais, calor... Mas não é um calor é um calor de matar, é um frio de matar. Então, temperaturas extremas. Um mundo, digamos, descontrolado, mas é que o mundo precisa ficar dessa forma para clamar por Jesus. Porque senão ia ficar muito acomodado, igual lá na Babilônia. Os exilados gostaram tanto que foi um custo para Esdras tirar os levitas de lá, porque era muito confortável aquele exílio na Babilônia. O desconfortável era do Egito. Na Babilônia era muito confortável. Então, se não tivesse acontecendo tudo isso, esse desconforto, ninguém iria desejar a volta de Cristo, né? Esse nível de perseguição, então, ele vai trazer um grande avivamento. Haverá um grande despertamento por causa da perseguição, né? Espero, né? Espero. Porque eu ando assim tão pasma com as coisas que eu tenho visto e ouvido, que às vezes eu falo, Senhor Jesus, eu sei que toda pessoa, o remanescente em cada geração, sentiu isso na pele, né? Jeremias sentiu essa rejeição na pele, Isaías sentiu essa rejeição na pele, a igreja primitiva sentiu essa rejeição na pele. Só que, por mais que eu tivesse anunciado que Jesus voltaria, eu estou igual Jonas. Eu nunca pensei que eu viveria nesse nível. Eu nunca pensei que eu viveria uma rejeição nesse nível, uma violência nesse nível, um ódio nesse nível, a ponto de palavras fazerem parte até do nosso vocabulário. Hater, stalker, tudo palavra que te remete a uma perseguição, a um ódio. E isso faz parte do nosso... As pessoas falam com muita naturalidade. Assim, tudo que a gente está vivendo hoje, né, não tem jeito, te leva em direção a esse momento do fim. Nós recebemos ontem em nossa casa a Naima, né, com alguns assistentes dela, e nós começamos a relatar para eles a experiência nossa no ano de 2020, quando estávamos com tudo preparado para irmos para Israel, as malas prontas, já prontas para descer, né, para o carro, e a gente recebeu a notícia de que a companhia aérea tinha cancelado o voo.
fomos transferidos para outra companhia aérea e também, em seguida, cancelado. Aquele momento que saíram cancelando todos os voos. E de centenas de milhares de aviões que estavam voando naquele dia, naquela semana, todos tiveram que baixar e o céu ficou sem um único avião. E eu falei, meu Deus, quem está conseguindo fazer essa paralisação tão absurda, né? E eu estava dizendo para eles o seguinte, que num dado momento ali, o Senhor me abriu o entendimento e me fez enxergar que nós estávamos numa contagem regressiva, que ali estava se iniciando um movimento pré-tribulacional, né? E ali foi um choque tão grande para mim, porque caiu a ficha naquele momento que a gente estava, de fato, vivendo o princípio do fim. E eu fiquei muito, muito introvertido, porque eu falei, a minha vida inteira eu desejei isso, né? Desde lá os anos 80, 90, como eu desejava como eu desejei a volta do Senhor. E ficava buscando, né, argumentos para poder confirmar que o Jesus estava voltando. E, de repente, agora eu me encontro numa contagem regressiva para a grande tribulação e fiquei muito assustado. Fiquei espantado ali, um monte de coisa, né? Por quê? Porque eu sabia que para esse momento se cumprir, nós teríamos princípio de dores. Não as dores de parto, mas o princípio das dores de parto. E é mais ou menos o que a gente está vivendo na nossa nação, se você não está entendendo. Então, ali nós contávamos para ela, para a Naíma e os seus assistentes, que de fato Jesus estava voltando, não só por causa da agenda da nova ordem, né? Mas por causa da agenda do Senhor também. Mateus 24, ele completa tudo, ele fala tudo, né? E quando você vai para o livro de Daniel, você vê a última semana já perto de se cumprir, que é a 70ª semana, das 70 semanas de Daniel, onde a grande tribulação vai tomar conta dessa terra, onde o anticristo governa por 7 anos o planeta. Por isso nós vamos falar um pouquinho de Armagedon também, né? Sim, vamos. Porque isso aí é o fim do fim, é o momento em que Jesus tem que descer, porque se ele não desce ali, Israel é exterminado, né? Acabariam com Israel, varreriam Israel, o que, aliás, isso sempre foi um plano de Satanás, né? Acabar com Israel. Por quê? Porque Israel remonta a Deus, né? Abraão, Isaac e Jacó, profetas, todo mundo veio dali. Então, a gente está nessa caminhada aí de espera, né? Porque, na verdade, o que a gente mais almeja hoje é que o Senhor venha e arrebate a sua igreja. Nós, como igreja do Senhor, não podemos desejar outra coisa que não seja arrebatamento. Nós não desejamos passar a grande tribulação aqui. E você que está nos ouvindo, se você tem dúvida sobre isso, querido, vai aos pés do Senhor e fala, eu me converto agora, eu me arrependo agora. Não queira ficar na grande tribulação. Não queira. E, assim, eu acho que... Ele falou algo aqui que eu preciso, assim, sublinhar o que tu falou aqui. De repente você falou e não teve nem noção do que você falou. Então, quando? Você falou de 2 agendas, né? E Sim. A agenda do Senhor é Mateus 24. Sim. Agenda Ele de deixou Deus. tudo. Sim. E sabe uma coisa que me deixa triste, né? Mas eu não tenho o direito de ficar triste. Eu acho que o coração de Deus é que fica triste, é um reflexo. Nós somos a geração de Elias. Elias, ele foi arrebatado, Elias enfrentou descaso do povo, isso o feriu muito e ele ficou, quase caiu em depressão. Elias, ele enfrentou uma apatia total. Ele mesmo disse que o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Então, a gente não deve ficar perplexo, é só uma repetição. Ali era o espírito de Jezabel, e hoje é o espírito do anticristo, que é muito mais forte do que o espírito de Jezabel. Então, a gente não tem que ficar perplexo com essa apatia de todos os convites que eu tenho para falar em várias igrejas. Eu não tenho convite para falar da volta de Cristo. É muito raro, muito raro. Não, se eu disser que eu não tenho... Mas é raro. Mas é raro. Eu fico assim, com o coração explodindo de alegria. Quando a pastora... Agora, foi agora. Peraí.
Meu Deus, agora eu não lembro. Né? Foi agora há pouco. Fica a dica aí, né? Não, fica a dica, né? Meu Deus do céu, eu fiquei tão feliz. Como é que me veio a pastora de Rondônia. Quando ela me chamou de Cacoal, né? Cibele, meu Deus, quando ela me chamou e falou assim, eu quero que você pregue e fale para mulheres, mas as mulheres preparadas para a volta de Cristo. Oh, meu Deus, que alegria! Né? Eu não sabia nem, meu coração explodiu de alegria. Legal. Aí, quando a pastora da Inglaterra que chamou para falar da volta de Cristo, meu Deus, que coisa mais gostosa. Mas o que... Aqui, deixa eu falar uma coisa interessante. Vocês sabiam que o Apocalipse une gente? Une pessoas? Sim, tem a mesma linguagem. O Apocalipse une pessoas. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Nem a Naira percebeu. Mas a gente se conheceu numa palestra que ela estava dando sobre o Apocalipse, né? Um amigo me disse, vamos em tal lugar, porque tem uma pessoa aí, uma pastora que vem de Maceió, que ela fala de Apocalipse. Eu morava em Maceió, sou de Maceió. E eu sei que você ama Apocalipse, ela também ama Apocalipse. Eu falei, tá bom, então eu vou. E ela falou de 8h30 da manhã até 10 da noite, e era uma coisa extraordinária. A gente nunca mais se separou, né? O Apocalipse uniu a gente há 24 anos atrás. Glória! 24 ou 25, eu nem sei mais. É para aplaudir de pé, né? Não é? Rapaz, tanta coisa Deus fez depois disso, né? Hoje nós pregamos esse evangelho magnífico ali para o Japão, para os japoneses, sabe? Gente, vocês não imaginam o que a Unidade em Cristo está fazendo no Japão. Hoje, com japoneses se convertendo, a coisa mais rica desse mundo, mais linda. Aliás, quem está indo para o Japão? Aí, o pastor Nosso Osano amigo pastor Osano. Oh, né? Meu Deus, inveja santa. Inveja santa. Angola, lá com o pastor Eduardo Japão, também. Meu Deus, que coisa linda, que trabalho magnífico, né? Que a Unidade em Cristo está fazendo ali. Então, hoje, através do YouTube, a Naira está pregando para o mundo, né? Se vocês não sabem, o mundo inteiro tem gente se convertendo, gente sendo restaurada, famílias sendo restaurada, povo voltando a ler a palavra, povo se apaixonando pela palavra, tudo pelo trabalho que a Naira vem fazendo. Meu Deus, esse devocional, a oração da tarde, os podcasts, né, que a gente tem que mencionar também. Ao vivo, a parte do ao vivo. É tanta coisa que a gente não está parado, a gente está se esmerando, trabalhando, porque queremos alcançar multidões para o Senhor, queremos... Eu sempre tentei de todas as formas, assim, né? Na época que era blog, eu usei blog, na época que era Orkut, eu usei, no tempo que o Facebook era o único, eu também usei. E eu continuo tentando entrar por onde eu consigo entrar para poder anunciar. Mas, voltando aqui, falando de um pouquinho de Armagedon, porque são dois assuntos tão fortes que aí o Armagedon ficou para o finzinho. Mas eu queria ler Mateus 24 para falar do Armagedon. Como assim? Agenda, né? Mateus não tem jeito. Mateus 24 é maravilhoso. Leia Mateus 24, 28, onde está escrito, onde estiver o cadáver, depois que ele descreveu como que vai ser a grande tribulação, porque de Mateus 24, do versículo 15 em diante, fala da grande tribulação. E eu vou ler o 27 também, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu gosto muito desses dois versículos, porque mostra a segunda vinda, depois da tribulação, a segunda vinda de Jesus. Ele colocando o pé no Monte das Oliveiras e todo mundo vendo, todos os olhos o verão. Para quem está nos ouvindo, a gente esclarece. Essa é a segunda vinda do Senhor à Terra, porque quando ele vem para arrebatar a sua igreja, ele vem às nuvens. Ele vem até as nuvens e tira a sua igreja da terra. E aqui está mostrando que no momento em que todos os olhos poderão ver o Senhor chegar aonde? No nosso assunto, lá no Vale de Jezreel, no Megido,
que é o Armagedon, que é Har Megido, que é o Monte do Megido, e ali no Armagedon, Jesus vai colocar fim à guerra, que todas, no final da grande tribulação, todas as nações virão contra Israel, e Jesus estará lá no campo de batalha, colocando um fim a essa guerra, e para aqui esse versículo que muitos ficam sem entender, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, é porque vai ter muita morte, né? Vai ter no Armagedon não vai ter destruição de Israel, mas vai ter muita morte de ambos os lados, quando Jesus colocará um fim a essa rebelião. Quer dizer, ele anunciou aqui, em Mateus capítulo 24, mas a gente tem o Armagedon lá em Apocalipse 16. Então, não fique com medo. Quando você lê a Bíblia, os seus medos vão embora. Tem muita gente apavorada, com muita gente que usa vídeos sensacionalistas falando é a Terceira Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial vai explodir. Gente, fica calmo, respira, olha para a palavra. Está vendo tudo que Jesus disse que vai acontecer antes da Terceira Guerra Mundial? Armagedon é a Terceira Guerra Mundial. E mesmo quando você pensar em Terceira Guerra Mundial, a gente não fica assustado quando a gente lê o fim, não é? Aí fica aquela tensão. Se você vê o fim do filme, perde toda aquela tensão de um filme de suspense. Você já viu, já sabe que o menininho não vai morrer, que a mulher vai chegar em segurança. Aí você vai, se você for ver o filme de novo, você não vai mais ficar nem tenso. Relaxa, né? Relaxa, vai dar tudo certo no final, né? Eu gosto muito de ver aquela série Falda, porque mostra a realidade, como que é mesmo lá, né? O Mossad e o Mossad. E, então, eu fiz uma mistura agora de palavras, mas o Mossad e como que isso funciona lá no Oriente Médio, eu gosto. Eu ficava muito tensa na série, né? Mas depois, se eu tiver que ver alguma coisa de novo, não vou estar mais preocupada. Então, o meu recado para você, meu querido, minha querida, veja, o final está escrito na Bíblia. E o final, nem a Terceira Guerra Mundial não vai ter grande destruição, porque vai ter uma intervenção. Jesus vai para o meio do campo de batalha e vai parar aquela guerra. Vai ter morte, sim, mas não vai ter destruição mundial. Porque a gente fica pensando, Terceira Guerra Mundial vai ter destruição. Vai ter, descreve, até em Zacarias, descreve detalhes, que vai ter arma nuclear, que alguns vai ter até os olhos vão se secar nas órbitas, mas vai ser uma guerra localizada. Vai ser aqueles que subirem contra Jerusalém, vai morrer ali muitos, mas não é aquela destruição mundial. Isso não vai acontecer. Então, isso já te tranquiliza. Outra coisa que tem que te tranquilizar é depois que Jesus colocar o pé, quer dizer, a guerra vai estar lá montada. Jesus põe o pé no Monte das Oliveiras e acaba com a festa, né, do inimigo. E ele sabe disso, por isso que ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele fica querendo te destruir e te colocar medo. Porque uma pessoa com medo, ela supervaloriza o problema e ela minimiza a solução. A solução é Cristo e é a palavra. Se você ler a palavra, você não vai ter pânico nenhum. Eu vejo as pessoas ficam vendo, olha, diz que é a profecia, e agora... Eu já contei, mas eu repito. Durante a pandemia, teve um áudio que viralizou. Eu não sei se o Aquino lembra. O pastor Osana deve lembrar. Terror puro. Era um áudio. Terror. As pessoas, todo mundo já estava apavorado com a pandemia. As pessoas me ligavam. Para mim também. Era dia e noite, pessoas falando, pastor, é isso mesmo? Porque estava todo mundo apavorado. O mundo parou. E aí uma pessoa mandou um áudio e ela parecia assim, o áudio estava
é como se fosse uma pessoa muito de Deus e falando que tinha sido uma revelação, que ninguém podia sair de casa, mas que era, como é que era? Que em 3... Mas aí a senhora vê, pastora, como que a agenda, né, de Mateus 24, ela se cumpre direitinho, porque vai falar dos falsos mestres, dos falsos profetas na última aí hora. Aí que em 3 dias haveria 3 dias de escuridão e haveria grande destruição. A pessoa pegou Joel e deu uma floreada ali em Joel e tirou do contexto, porque Joel, capítulo 3, é Armagedon, gente. Então, e quando vai acontecer Armagedon? No final da grande tribulação. Aí a pessoa pegou Joel, capítulo 3, apavorou meio mundo, aquele vídeo me deu um trabalho. Aí eu radicalizei. Eu falei, gente, está tão fora do contexto que eu vou dizer o seguinte, se acontecer, eu não prego mais, eu rasgo a minha Bíblia, porque isso está totalmente fora do contexto. Aí eu já não sabia mais o que fazer para acalmar as pessoas. Né? Aí eu radicalizei. Não vai acontecer, não acredite nessa falsa profecia. Rodou o negócio. Mas é isso, você só fica... Por que eu não fiquei nervosa? Porque eu li o fim do livro. Eu sei quando vai ser. E eu sei como vai ser. Mas isso está reservado só para mim? Não, é para você também. Então, leia o fim do livro e você vai ficar calmo com todas as coisas. Então, a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer agora e o mundo não vai ser, nem quando acontecer, o mundo vai ser destruído, porque vai ter uma intervenção de Jesus para que isso não aconteça. Então, fique calmo. Isso que é o Armagedon. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu acho que o nosso tempo já foi. Deixa eu ver que eu tô... Não foi, não. Não foi. Ah, que bom, então. Mas voltando aqui para... Então, se não foi, eu leio Apocalipse 16. Pode ler. Vamos ler aqui. 16. Apocalipse, capítulo 16, está descrevendo algumas coisas sobre o Armagedon no versículo 12. Derramou o cesto... E aí a gente pode ver também Joel 3, tá? Abrir em Joel 3. Derramou, aí eu me empolguei. Você falou que não acabou o nosso tempo, então eu já estou pedindo para abrir Joel 3. Derramou o cesto, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Aqui a gente já sabe que são os inimigos que vêm do Oriente, que nós sabemos que são as potências, que hoje nós sabemos que são grandes países com os maiores exércitos e os que mais trazem inquietação hoje, que é China, Rússia, Coreia do Norte. E aqui está falando que haverá, aí não é o que está acontecendo agora com Eufrates, vai ser uma seca total. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais. E depois no versículo 15 diz, eis que eu venho sem demora, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa guerra acontece em 2 etapas. A primeira etapa, todo mundo se reúne e hoje, quando Deus estabelece as coisas, não tem jeito. Quando a gente vai lá para Israel, quando a gente vai para o Vale de Jezreel, o que é que ocupa o Vale de Jezreel, que é um campo enorme a perder de vista? Tem hotel ali, tem casa construída. Uma nação tão pequenininha, tem alguma coisa construída ali? Não. Por quê? Controle de Deus. O Vale de Jezreel está lá. Marcado. Está lá. É só se juntar aos exércitos, porque ele está lá, está limpinho, tá? É uma extensão incrível. Você vai lá no Megido e de lá você vê o Vale de Jezreel. E o que é que tem? A única coisa que tem agora no Vale de Jezreel, que a gente acha? Um aeroporto. É um aeroporto para avião comercial? É militar. Gente, que é isso? Aí, tá bom, mas essa guerra vai ser em 2 etapas.
o ajuntamento é lá. E o Eli Bar Davi, que sempre está conosco, ele fala, Naira, no momento em que os exércitos se juntarem aqui, no Vale de Jezreel, a primeira coisa que acontece, Israel já fica dividido. Eles já conseguiram, é tão estratégico que divide Israel em dois. O norte não se comunica mais com o sul. Aí já enfraquece. O plano é perfeito. Só que eles não contam com o mais perfeito, que é Jesus, que vai chegar para desbaratar. Mas o plano é perfeito. Chega no local certo, divide Israel em dois, um país sem comunicação, um país pequeno, já dividido. Bom, e eles não vão se... Ali é o ajuntamento. Eles sobem para onde? Para Jerusalém. É onde tudo acontece. E ali, no Vale de Josafá, é em Jerusalém, porque essa guerra acontece em 2 etapas. Lá no Vale de Josafá, quem estiver em Jerusalém vai falar, agora acabou, a gente está cercado, estamos destruídos. Eles vão começar a clamar. No momento que eles começam a clamar, aí sim, o Senhor vem a resposta, ele põe os pés no Monte das Oliveiras e ele faz a intervenção. Mas em Joel, capítulo 3, leia a descrição dessa batalha. Claro que essa batalha está descrita em Joel, capítulo 3, e também em Zacarias. Mas não dá tempo de ver Zacarias. Versículo 1 e 2? De Joel, capítulo 3, sim. Esse capítulo 3, versículo 1 diz, porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. 2, congregarei todas as nações. Viu que é a mesma batalha? Congregarei todas as nações. E as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Tá vendo? Então, aí em Zacarias, ele diz que essa guerra vai ser uma guerra que vai ter até armas nucleares, que os olhos vão se secar nas órbitas, mas tudo é descrevendo a mesma guerra. Joel capítulo 3, Apocalipse 16, Mateus 24, falando que onde tem cadáver terá abutres. Você está vendo a Bíblia? Ela é uma continuidade, não tem como você isolar textos. Por isso, tranquilize-se, a esperança. Calma, né? Jesus, respire fundo, se prepare. Jesus está voltando, mas a Terceira Guerra Mundial não será agora. Voltaremos a tocar nesse assunto, nesse tema, se você pedir. Se você, ou vocês, né, melhor dizendo, encontram interessante o assunto, então façam um pedido de vocês que a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Amém. Então, meus amados, lembrando vocês, agora no final do podcast, o quê? Claro, deixa o seu like, compartilha e venha conhecer mais desse canal, porque tem todo dia, 6 horas da manhã, devocional, 18 horas, tem os nossos vídeos, podcast, ao vivo, tem muita coisa e também a área de membro tem muito curso para você. Deus abençoe todo mundo e até a próxima semana. Deus te abençoe e se prepare para o arrebatamento. Excelente noite, queridos. Deus os abençoe.